Bom dia, gente. Tudo bem? Ontem, por conta da correria, nós não conseguimos conversar um pouco sobre o viver com sentido. Mas, dentre tantos comportamentos a serem trabalhados, nós temos tantos outros, né? Mas eu queria trazer um assunto que muito me incomoda, bem como incomoda tantos daqueles e daquelas que estão aí na linha de frente da caminhada religiosa, nas pastorais, nos movimentos, né? Então, como eu não conversei ontem, hoje eu resolvi fazer mais cedo antes que passe em branco também, nós ficamos sem nossa conversa, né? Depois vocês poderão acompanhar a nossa conversa no Facebook, no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Assunção, que depois nós postamos no YouTube como essa palestra da convivência, né? E aí é muito mais fácil de muitos nos acompanharem, como eu estou vendo a Marcília Barra, a Eliane Aldair, a Maria Rita Villanova aí conosco também, e tantos outros que já têm o costume de nos acompanhar. O assunto hoje é claro de que cada qual tira a sua conclusão, mas é fruto de um estudo feito por alguns pesquisadores, algumas opiniões, como José Lino, alguns pesquisadores com relação a comportamento, e eles vão trabalhar um pouco naquilo que nós estamos vendo na atualidade, né? Que é a questão da religião. O segmento religioso, o processo religioso, a religião em si, né? Quando nós fazemos parte de um grupo que, ora, nos ajuda a crescer, e nós não negamos, porque a gente tem, na verdade, valores, princípios verdadeiros e éticos que nos ajudam a estar bem quando a situação está gritante, né? Ou seja, podemos dizer a realidade que nós vivemos hoje, né? Enquanto a situação está tão difícil, nós temos um suporte, uma bengala, um ponto de apoio que é a religiosidade, né? Quer seja católica, apostólica romana ou outras daquelas que nós nos sentimos bem ou seguimos, né? Enfim, algo que seja o nosso ponto de apoio, né? E que nos ajude a enfrentar determinadas questões. Esses dias eu até lia um escrito sobre a ciência médica e acredito que um pouco fora do nosso país, mas em outro país, dizendo o quanto a religião estava fazendo falta para os profissionais da saúde, principalmente os médicos que seguem a religiosidade católica, né? E isso me sensibilizou porque eu vejo o tanto que é importante, né? E aí nós vemos o comunicado do Papa a um pároco também num bairro da Itália, dizendo o bairro é formado por pessoas que vêm de outros países e que vivem nesse bairro porque estão sós, né? São pessoas solitárias, já idosos que não têm pessoas por eles, né? Então o Papa liga para esse pároco e diz assim: não deixe desassistidos os idosos, principalmente nesse momento da pandemia em que todos nós somos convidados a ficar confinados, né? Então falar assim, porque a religião é um suporte, é um apoio, e nós sabemos o quanto isso é importante. Por outro lado, esses escritores e alguns pesquisadores falam assim de que a religião também faz mal à saúde quando ela segue determinados modos ou molduras ou modos que ajudam, ou modelos que ajudam a escravizar as pessoas, né? Ou seja, a sua opressão, o seu peso, a sua forma de cobrança. Eu diria de que me recordo no início, ainda estudando no seminário, me recordo de uma palestra de um bispo de ter dito
de ter dito de que um candidato ao seminário resolveu ir para o seminário por causa do pároco dele, né? O pároco tinha costume de subir para a celebração, né, no presbitério, e na hora da pregação ele dizia ao sacristão: olha, na hora da pregação você apaga a luz da igreja. E o sacristão apagava a luz, e o padre fazia questão, com aquela voz grossa que preenchia o espaço, dizer: olha o inferno. E todo mundo ficava assustado, até porque era a época, né? As pessoas tinham esse temor, esse medo, esse desespero com relação ao inferno, de acordo com o discurso que se tinha na época, né? E terminada a celebração, o padre corria com a sua batina e estola para o confessionário, e aquela fila imensa, né? As pessoas todas com medo do inferno, querendo se confessar, se livrar dos seus pecados. E aquele candidato olhava aquilo e falava assim: gente, quando eu me tornar padre, vou fazer da mesma forma. Os anos se passaram, e aí o que o pobre candidato fez, né? Ele acabou se tornando padre, e aí então ele subiu. Na hora da missa ele falou para o sacristão: olha, na hora da pregação você apaga a luz da igreja. E o sacristão começou a dar risada. Bem-vindo, João Luiz, olha a história, né? Você que está aí a caminho, né, do sacerdócio. Mas então o padre novinho lá, já era outros tempos, outras épocas, ele fala para o sacristão: apagar a luz, na hora da pregação você apaga a luz. E o sacristão assim o fez. E já dando risada do padre, né? Nossa, olha, pelo amor de Deus, se eu apagar a luz aqui, só vai ter problema depois, né? E aí o padre, na hora da pregação, começou a dizer: olha o inferno! E o povo dava risada. Olha o inferno! E o povo dava risada. Terminada a missa, o padre correu para o confessionário e ninguém apareceu. E aí, de repente, alguém mais corajoso que ficou para trás falou assim: nossa, padre, eu adoro as suas missas, elas são engraçadas, principalmente na hora que só apaga a luz, né? Então falar assim: olha a diferenciação, né, dessa questão da própria religião em relação às pessoas, né? Tomar muito cuidado, porque a religião, do seu modo de ser colocada e que ajuda, mas a religião do seu modo de criar opressão, medo, insegurança, né? Aí por isso então que alguns escritores dizem: olha, sair de uma comunidade controladora torna-se um percurso difícil, que origina confusão de conceitos e quebra de modelos pessoais, podendo até produzir sintomas semelhantes ao do transtorno de estresse pós-traumático, que muitos militares trazem consigo de regresso à casa, em consequência da destruição, sofrimento e morte vividos em teatro de guerra. Os investigadores afirmam que, apesar de cada pessoa viver a seu modo, os impactos de ambos prolongam-se no tempo e são caracterizados por pensamentos intrusivos, estados emocionais negativos, convivência social deficiente, confusão mental, dificuldade em tomar decisões e pesar sobre si mesmo, falta de sentido ou direção na vida, baixa autoestima, ansiedade de estar no mundo, ataques de pânico, medo da condenação, depressão, pensamentos suicidas, distúrbios do sono e alimentares, abuso de substâncias, pesadelos, perfeccionismo, desconforto com a sexualidade, imagem corporal negativa, problemas de controle de impulso, dificuldade de desfrutar o prazer ou estar presente no aqui e agora, que daí eu falo assim, estar presente no aqui e agora, porque há muitas pessoas que são tão fanáticas que acabam vivendo no mundo da lua, né? Perde o sentido de contexto, de realidade, e vive com um discurso que você
percebe que não tem nada a ver, né? Raiva, amargura, traição, culpa, solidão, problemas relacionados com a sociedade e questão de relacionamento pessoal. Vamos falar assim, olha, o transtorno de estresse pós-traumático, ele gera tudo isso daí. E isso também se encontra dentro da vida de muitas religiões, de muitas igrejas que nós chamamos fundamentalistas, né? E muitas pastorais também, nós não podemos negar isso, né? Alguém comparou a dificuldade em sair do universo fechado de uma comunidade religiosa castradora ou de um grupo castrador, a que a mulher vítima de violência doméstica revela em que se separar do marido que a maltrata. Também neste caso, a vítima sente que a culpa é sua pelos problemas que enfrenta e tende a permanecer na situação na esperança de que as coisas mudem. Fazem-nos porque desconhecem frequentemente outras opções de vida possíveis, ou porque têm medo do vazio e não sentem coragem de reconstruir a sua própria realidade, autoestima, senso de identidade, amor próprio e autoconfiança. Me recordo que há muita diferença, né, nas formações dentro dos seminários antigamente e nas formações que são dadas hoje, né? Era muito diferente o segmento religioso, quer seja o modo da concepção religiosa que se percebia antigamente e o que se percebe hoje, né? Daí eu falo não só na Igreja Católica, em tantos outros segmentos, né? Nós dizíamos assim de que havia, na verdade, um fanatismo religioso, um fechamento, uma escravidão religiosa, né? Se é que pode dizer, é uma expressão minha, né? É claro que os grupos religiosos autoritários, também denominados de grupos fechados, destrutivos, são subculturas onde a conformidade é requisito de admissão, na linha de uma fidelização quase canina dos fiéis, mas não caracterizam de perto nem de longe a generalidade do fenômeno religioso, que é transcultural, universal e que acompanhou e acompanhará a existência da espécie humana até o fim dos tempos. A verdade é que o ateísmo, outra forma de religião, neste caso uma religião sem Deus, municiará sempre os seus ataques à fé religiosa, invocando este fenômeno e esquecendo propositalmente todos os benefícios que as religiões trouxeram na organização e promoção dos indivíduos, na coesão social e nas civilizações humanas. Então a gente fala assim, olha, que há o fundamentalismo e autoritarismo religioso em muitos grupos fechados, bem como há o autoritarismo e o fundamentalismo no ateísmo, né? Então, o que nós queremos dizer é que é preciso que haja um equilíbrio religioso, no segmento, né? A verdade é que, se quisermos ser honestos, teremos de reconhecer que existem inúmeros grupos religiosos que reúnem pessoas, promovem o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, tendo por isso que ser considerados integrativos e saudáveis. São grupos de inclusão social e inclusão religiosa. Tais comunidades de fé atribuem valor ao respeito pelas diferenças e tendem a promover nos fiéis autonomias e empoderamento. Em muitos casos, funcionam como centros de apoio social, integram os imigrantes, dão suporte aos mais vulneráveis, desempregados, idosos, pobres, doentes, pessoas enlutadas ou em processo de ruptura relacional. Propiciam atos comunitários integrativos como eventos e ritos de passagem, promovem a partilha e o serviço à comunidade e ao próximo,
assim como o empenho e voluntariado nas causas sociais. É claro, sempre em comunhão com o grupo, o segmento, tendo o pé na realidade, que a gente fala assim, esse espírito de comunidade, de igreja, de solidariedade está sempre presente na promoção do humano, né? No fundamentalismo não existe essa comunhão. Muitas das vezes, muitos fundamentalistas estão, na verdade, não produzindo e não passando esse espírito de comunhão religiosa, mas algo muito particular e pessoal da cabeça dele desestruturado. No plano espiritual, promovem práticas de promoção da saúde emocional e mental, como a oração, a meditação, e princípios de vida são os que facilitam o equilíbrio e a harmonia interior. Já nos segmentos destrutivos, a exigência de submissão, a ausência de qualquer espécie de espírito crítico, o autoritarismo, muitas das vezes em forma de um pressuposto religioso, de uma linha de seguimento religiosa, de uma espiritualidade falsa, mas autoritária, o controle e a invasão da intimidade pessoal e a ameaça velada ou explícita e a manipulação de sentimentos e emoções não só condicionam o crescimento pessoal dos fiéis, como provocam diversos tipos de danos à saúde. É muito bonito eu acho que tem ainda, se você buscar lá o Drauzio Varela, ele fala desses grupos destrutivos, desses grupos controladores, autoritarismo, né? Que eles manipulam a mente humana, manipulam os outros, e muitas pessoas fracas acabam caindo nesse discurso, né? E se seduzem por esses discursos e se tornam tão alopradas quanto aquelas pessoas que pregam esse autoritarismo. É muito mais fácil reconhecer os danos causados em vítimas de abuso sexual ou de catástrofes naturais, mas o da síndrome do trauma religioso pode não ser menos prejudicial, tanto na fase de imersão em grupo religioso abusivo como no impacto secundário de abandoná-lo, pois querem se atrever a deixar o grupo, corre o risco de perder igualmente toda a sua rede de referência e apoio relacional. Se for o seu caso, salte fora rapidamente. Lembre-se, Deus não é um tirano. E como dizia Jesus Cristo, se, pois, o Filho vos libertará verdadeiramente, sereis livres. Está lá no Evangelho de São João. A síndrome do trauma religioso é vivida de diferentes maneiras e dependente de uma variedade de fatores. Alguns sintomas chaves são confusão mental, dificuldade em tomar decisões e pensar sobre si mesmo, falta de sentido em direção na vida, baixa autoestima, ansiedade de estar no mundo, ataques de pânico, medo da condenação, depressão, pensamentos suicidas. Então, vão aparecer nos vários outros setores, né? Os sintomas podem variar de acordo com os ensinamentos e práticas específicas de determinadas igrejas, pastores, pastorais ou dos países. E mesmo dos próprios pais, né? das próprias famílias. As pessoas mais sensíveis à síndrome são aquelas que foram criadas dentro de uma determinada religião, protegidas do resto do mundo ou de uma religião muito controladora ou de um grupo muito controlador. A síndrome do trauma religioso é uma realidade. Embora possa ser mais fácil de entender os danos causados por um abuso sexual ou um desastre natural, como eu havia dito, né? Mas mais e mais pessoas precisam de ajuda para quebrar o tabu.
Uma das possíveis causas da atrofia do cérebro nesse caso, segundo ela, segundo a pesquisadora, né, é o estresse dos crentes, em consequência, entre outros fatores, do conflito de seu comportamento com o que prega esses grupos fechados e do temor de ser punido por seu Deus. Transgressões religiosas podem originar angústia e desequilíbrio emocional. O estresse libera um hormônio que diminui o hipocampo e em pessoas consideradas de minoria religiosa tende a ser maior. Tal diminuição se apresenta mais acentuada em determinados grupos de religiosos, destacando-se pela ordem que são os grupos mais radicais. Quando eles não fazem vítimas de suas crenças e fanatismo, tornam-se a própria vítima. É o caso de muitos daqueles que se submetem ao autoritarismo e que muitas das vezes deixam seus bens para trás em busca de um encontro espiritual com Deus num deserto e muitas das vezes decidem começar um jejum seco, fervorosos como parte de uma rotina espiritual e acabam morrendo de desnutrição. Querem lutar pelas crianças no Brasil, seus fundamentalismos sempre tendo uma referência, né? Lutar pelas crianças, trabalhar para se transformar tal parte da sociedade, e como que se a doutrina ou o seguimento a Deus fosse somente aquilo, né? Cria-se um fanatismo religioso, e isso causa uma desordem psíquica. Tratem-se de cessar essas pregações alienantes, esses discursos fundamentalistas, baseados em ideologias fictícias que causam transtornos e traumas irreparáveis a elas. Daí eu falo assim, eu já havia dito aqui, que uma vez eu estive com uma mulher de que o religioso havia dito para ela de que a vida dela faria com que ela fosse parar no inferno. Ela introjetou aquilo de tal forma que entrou numa depressão profunda, com ideias suicidas, e que foi difícil de se trabalhar com ela no consultório. Até que o momento que foi possível mostrar a ela de que havia ali uma verdadeira ignorância, tanto da parte daquele que havia dito para ela, quanto dela de ter confiado no outro. E eu só foi possível mostrar a ignorância para ela no momento em que eu havia dito aquela expressão que se contém lá na Sagrada Escritura, né? Não julgueis para não seres julgados. A mesma medida com que medides os outros, você será medido, né? De que adianta olhar o cisco que existe no olho do irmão se existe uma trave no olho do outro, né? Então eu tive que mostrar e trabalhar com ela essa questão, né? Não cabe a ninguém julgar, até o momento de que ela volta para casa e resolve enfrentar lá o religioso, mostrar de que religião não é dessa forma que é feita, né? Então, eu falo que alguns grupos eles são fundamentalistas, e porque eles acham que são mais do que Deus, e criam, na verdade, uma falsa espiritualidade, uma falsa teologia, né? Sedutora, capaz de condicionar os outros, né? Eu não falo que com isso nós vamos viver dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja sem limites, sem regra. Não, as regras, os limites, as orientações canônicas servem para que a gente consiga se organizar. Mas a gente não pode fazer com que a nossa suposta doutrina escravize o outro, né? E muitas das vezes a gente tem ouvido muito esse discurso das pessoas querendo profetizar, entre aspas, a vida dos outros como uma forma de seduzir as outras para que elas comecem a comer na mão daquele que profetizou em relação à vida dos outros, né? Isso é criar uma certa alienação em relação, levando o outro à sua menoridade, né? A um fundamentalismo religioso. Então é preciso que a gente consiga sobreviver à realidade
deixando com que a doutrina nos liberte, né, e nos faça cada vez mais humanos dentro da liberdade de se expressar a nossa religiosidade, mas buscar a religião como uma forma de libertação, de apoio, de transformação espiritual e que nos ajude a suportar as dificuldades do mundo, né? Porque se a gente entrar num espaço, num grupo religioso, para viver o mesmo sufocamento que nós vivemos em muitos setores da sociedade, então de que adianta buscar a Deus se nós vamos nos sentir escravizados? A verdade vos libertará e vos dará força para superar todas as dificuldades. Eu vejo muito mais uma igreja capaz de acolher e de fazer com que você se sinta bem diante de Deus do que uma igreja que nos escraviza, né? Então é preciso que a gente possa trabalhar uma igreja acolhedora que vai ao encontro do outro a fim de resgatar o outro para que ele tenha mais dignidade e que tenha a autoestima e saiba se valorizar. E aí eu termino, olha, se você não se amar, como Jesus fala, qual é a medida do amor, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, o amor passa primeiro por nós, para depois ser devoltado ao outro. Então se ame. E depois ame o outro. Porque somente amando é que você vai experimentar o amor de Deus. Que Deus te abençoe e que possamos nos encontrar na próxima semana. Muito obrigado a todos, a Ana, a Márcia Braga, o Elias aí nos acompanhando, ao João Luiz também, pessoal todo aí na quarentena. Nos encontramos na próxima semana, Viver com Sentido.